Olá, pessoal! Tudo bem? Como que passaram essa semana? Hoje eu vou trazer um assunto muito importante. O tema do nosso vídeo de hoje é: por que é tão difícil emagrecer? Gente, essa é uma pergunta que eu ouço sempre e eu vou responder ela hoje aqui para você. Se liga, hein? O primeiro motivo, gente, pelo qual é tão difícil emagrecer está relacionado à nossa ligação afetiva com a comida. Muito pelo contrário do que é dito, de que é difícil emagrecer porque a gente passa fome, porque a gente tem restrições, porque a gente pode sentir fraquezas ou que a gente gosta de uma dieta e não gosta da outra. O principal motivo que se torna tão difícil emagrecer é a nossa relação emocional com a comida. Toda pessoa que tem sobrepeso ou obesa, ela de alguma forma tem uma relação emocional deficitária com a comida. Não é uma relação legal com a comida. Isso vem de onde? Isso vem desde cedo, né? Nós somos acostumados desde bebês, quando a gente chora, nós somos amamentados, quando a gente está frustrado, nós somos amamentados, quando a gente está triste, nós somos amamentados. Quando a gente vai crescendo, acontece alguma coisa, né? A gente recebe como recompensa uma comida ou então um pedaço de bolo. E aí começam também a se gerar as memórias afetivas relacionadas à comida. Aquele bolo da vovó, aquele café com leite açucarado do papai, né? Aí vem as reuniões de famílias lotada de afeto, regadas a grandes e grandes banquetes nos almoços, a grandes e grandes cafés da tarde, os natais, as ceias de Réveillon, né? As datas especiais que a gente sempre comemora com comida. Então a comida, ela está intimamente relacionada ao nosso emocional. Para isso, para a gente poder se curar disso, nós temos que ressignificar essa relação com a comida. E isso acontece de dentro para fora, né? Só que hoje eu vou falar dos motivos também que dificultam a perda de peso, dos motivos físicos que dificultam a perda de peso. Então, gente, é muito difícil emagrecer, porque emagrecer está totalmente relacionado ao nosso emocional, à nossa estrutura psicológica, à nossa autossabotagem, à nossa resistência, à nossa dificuldade de sair da zona de conforto. Por fim, a nossa dificuldade em mudar hábitos. Isso pode ser tratado por um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, e também pode ser tratado por uma pessoa que te pegue pela mão e te acompanha. É isso que eu faço com os meus clientes, através do método de emagrecimento Poliane Schenato, o método de conscientização alimentar. Eu me curei da compulsão alimentar, me curei da obesidade, porque eu não achei profissionais que pudessem fazer isso por mim, e eu desenvolvi um método de sucesso e eu passo esse método para vocês. Mas vamos aos motivos físicos que podem estar impedindo a sua perda de peso. O primeiro deles, você pode estar com hipotiroidismo. O que é o hipotiroidismo? É um funcionamento reduzido da glândula tireoide, né? Fica localizada aqui. Quando a tireoide ela está funcionando lentamente, você fica com o metabolismo mais lento. E muitas outras atividades do corpo também ficam mais lentas. Então, você pode desenvolver prisão de ventre, o intestino ficar mais lento, ressecamento de unhas, pele, cabelos quebradiços. Você pode, num dia, estar muito inchado, no outro estar menos inchado. Você pode estar com problemas de memória, dificuldade de raciocínio. Então, o hipotiroidismo, ele diminui consideravelmente o metabolismo.
E nós precisamos de um metabolismo amplo, funcionando de forma eficaz para acontecer a perda significativa de peso, tá? Então, uma consulta ao endocrinologista é extremamente bem-vinda. Ainda no ramo das doenças, a gente pode falar da SOP, a Síndrome do Ovário Policístico, que acontece nas mulheres, obviamente. O que essa síndrome causa? Ela causa um aumento do hormônio insulina. A insulina, quando está no seu pico, ela nos traz muita fome. Ela nos traz muito desejo de comer a toda hora. Nenhuma comida do mundo é satisfatória para uma pessoa que tem a insulina sempre elevada. Então, sintomas do SOP, você é mulher e tá nascendo cabelos, né, no pelos, no pescoço, em volta dos seios, da auréola, na linha da barriga, você tá com muita espinha, sua menstruação tá irregular, então vale a pena uma consulta com um ginecologista para você poder realmente saber se você tem essa síndrome e te ajudar no seu processo de emagrecimento depois de uma cura, tá? Uma coisa também que é muito importante para você conseguir emagrecer com satisfação é a sua microbiota intestinal. Quando a nossa microbiota intestinal está em desequilíbrio, tendendo para as bactérias do mal a mais que as bactérias do bem, uma condição que a gente chama de disbiose intestinal, você tem uma má absorção dos nutrientes e uma má conversão dos nutrientes e dos macronutrientes no organismo. Então, você absorve e acumula mais gordura. Não que você absorve mais gordura, mas você errou. Você absorve mais açúcares e carboidratos ao invés de eliminá-los nas fezes e eles se transformam em gordura acumulada no seu organismo. Então, manter uma microbiota intestinal funcionando legal é uma forma de você emagrecer melhor. Se você não está emagrecendo suficientemente bem, você pode dar uma olhada nisso com o seu médico. Vamos para a colinha? A gente tem aqui os fatores genéticos. Um filho de 2 gordinhos tem 50% de chance de desenvolver obesidade. Mas eu sempre falo com vocês, genética não é destino. Hoje existe a epigenética para provar pra gente que os nossos hábitos mudam os nossos genes e o nosso DNA. Então, se você vem de uma família de gordinhos, você não precisa com o mimimi da autossabotagem. Ah, pois o meu pai é gordinho, a minha mãe é gordinha, a minha avó era gordinha, então eu também vou ser gordinho. Não, você pode sim, através de uma alimentação limpa, através de uma alimentação de comida de verdade, você pode sim mudar essa genética e ser uma pessoa magra, ok? E isso também, comer de forma errada, você vai estimular ainda mais os genes que já são genes de pessoas gordas. Aí o que torna um efeito duplo para você poder não conseguir perder peso. Nós temos também, gente, o fator estresse. O estresse, ele aumenta um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio elevado aumenta a insulina, a famosa insulina, que causa o quê? Muita fome, muita necessidade de comer, principalmente açúcares e carboidratos. Nós vamos atrás desse tipo de alimento. Então, temos que gerenciar o estresse para ter um emagrecimento efetivo, ok? A outra coisa, gente, que é muito importante são as nossas noites de sono. Quem tem insônia ou tem noites de sono mal dormidas tem uma grande dificuldade em perder peso. Então, o que acontece quando você tem insônia ou uma noite de sono mal dormida? Você acorda com pico de cortisol, acorda extremamente estressado e o pico de cortisol leva a pico de insulina e aí você
começa a querer os alimentinhos de recompensa, que são os açúcares e carboidratos, que te alimentam e levam glicose rapidamente para o seu sangue, para as suas células. Então, fazer uma higiene do sono, desligar o celular 1 ou 2 horas antes de dormir, abaixar as luzes da casa quando já chegar no final da noite. Isso tudo vai criando um ambiente propício para uma boa noite de sono, mas nós temos também as insônias patológicas, crônicas, que devem ser avaliadas por um especialista, ok? Colinha, colinha, colinha. E por fim, nós vamos falar o que eu sempre falo aqui para vocês e que é fantástico quando nós conseguimos controlar: a curva glicose-insulina. Quanto mais açúcar, carboidratos refinados você come, mais aumenta a sua glicose. Aumentando a sua glicose, o seu cérebro manda uma mensagem para o pâncreas para produzir insulina. A sua insulina aumenta, vai lá na célula, bate na portinha, a célula abre a portinha, entra a glicose. Se você não gastar essa glicose, ela vai automaticamente virar gordura no seu organismo. E o que acontece? Entrou para a célula, saiu do sangue. E aí, a sua glicose no sangue abaixou. E qual que é a mensagem que manda para o cérebro? Estou precisando comer novamente. E esse ciclo se repete sem fim. E você não para de comer. Por isso que quando a gente come uma macarronada e quando a gente come um churrasco, a nossa vontade de comer, a nossa fome com o churrasco demora muito mais a vir do que com uma macarronada, que é um carboidrato simples. Então, gente, se vocês têm algum desses problemas ou mais de um, procure ajuda, porque para todos eles existe solução. E aí você vai conseguir continuar trilhando o seu caminho rumo às suas metas, rumo ao seu objetivo, que é tudo que eu quero que você alcance, sem tanto peso, ok? Eu já vou me despedindo, pedindo para você dar um like aqui, pedindo para você se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, tá bom? Porque aqui nós vamos ter muito conteúdo avançado, conteúdo de nutrição inteligente, conteúdo que vai agregar de forma verdadeira no seu processo de emagrecimento e qualidade de vida. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!